que você faz quando você está alegre? Quando as coisas estão indo bem, como você celebra a bênção de Deus na sua vida? O que você faz quando está triste? Quando as coisas não estão indo bem, como você reage à dor e o sofrimento? Aqui em Tiago, capítulo 5, o verso 13, Tiago nos ensina instruções preciosas sobre como nós devemos reagir em meio às diversas circunstâncias da nossa vida. Tiago, capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Deus, gostaria de, neste momento, pedir que o Senhor possa fazer a palavra ser plantada em nossos corações e que esta semente possa frutificar, ao ponto de o Senhor derramar sobre nós o consolo para os nossos sofrimentos e também nos impelir, nos estimular a cantarmos e louvarmos ao Senhor quando estamos alegres. Nos orienta neste momento, é o que eu peço através de Jesus Cristo. Amém. Aqui no final da sua carta, Tiago nos ensina a como reagir em meio a 3 circunstâncias específicas que nós passamos na nossa vida. O verso 13, ele mostra 2, sofrimento, o que nós fazemos quando estamos sofrendo. No verso 13 ainda ele mostra como nós reagimos diante da alegria. Quando você está alegre, o que você deve fazer. E no verso 14 ele mostra para nós como nós devemos, ou o que nós devemos fazer quando estamos doentes ou quando estamos espiritualmente fracos. Tiago está tentando nos mostrar que um crente maduro, um crente praticante da palavra de Deus, ele sabe como reagir diante das diversas circunstâncias da vida. Hoje a gente vai focar no verso 13, mas na próxima oportunidade nós vamos olhar os versos posteriores. Neste versículo, Tiago está nos ensinando a como nós devemos reagir diante do sofrimento e como nós devemos reagir diante da alegria. Devemos reagir de forma adequada às diversas circunstâncias da vida. Esse é o ensino que Tiago traz para nós. Devemos reagir de forma adequada às diversas circunstâncias da vida. Em primeiro lugar, em meio ao sofrimento, nós devemos fazer o quê? Orar. Em meio ao sofrimento, nós devemos orar. Tiago faz uma pergunta: tem alguém na igreja que está sofrendo? É quase que um pregador da prosperidade, né? Tem alguém com dor de cabeça aqui hoje? Tem alguém com problema na família? Tem alguém com problema financeiro, né? Então, Deus está me revelando que Tiago, ele sabe que tinham pessoas dentro da comunidade que estavam passando por sofrimentos. Então ele vai tentar mostrar para essas pessoas o que elas devem fazer diante dessas circunstâncias. Primeiro eu quero, com os irmãos, tentar entender qual o tipo de sofrimento que esses crentes estavam passando, e depois eu quero tentar mostrar para nós também os tipos de sofrimentos que nós enfrentamos. A palavra que Tiago usa aqui para sofrer ou estar sofrendo significa sofrer infortúnios, experimentar dificuldades. Paulo usa essa palavra na sua carta, segunda carta a Timóteo, para falar daquelas dificuldades que ele enfrentou por causa do Evangelho de Cristo. Porque ele era um crente fiel, porque ele era um ministro da palavra de Deus, ele enfrentou dificuldades. E nós, como crentes, enfrentamos problemas e sofrimentos porque somos crentes, simplesmente por isso. Ele fala em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, que ele enfrentou algemas. Ele diz, pelo qual, falando sobre Cristo, pelo qual eu estou
sofrendo até algemas. Ele encorajou Timóteo, também na sua segunda carta, a enfrentar as mesmas aflições que ele estava enfrentando, porque ele era um servo de Deus. Paulo disse para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio e suporta as aflições. Aqui no capítulo 5, no verso 10, nós já estudamos este versículo. Tiago mostra que aqueles crentes, ou que no Antigo Testamento, os servos de Deus, os profetas, também passavam por infortúnios por causa que pregavam a palavra de Deus. Olha o que ele diz, verso 10: irmãos, tomem por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então nós poderíamos entender que os sofrimentos que Tiago está falando aqui são os sofrimentos que vêm a nós, ou estavam acontecendo naqueles crentes, em meio àqueles crentes, por causa de Cristo. Problemas e dificuldades que lhes sobrevinham pelo fato de que eles eram crentes fiéis. Mas eu acho que esse termo sofrimento pode ser expandido para significar além de sofrer por causa do Evangelho. O contexto da carta de Tiago mostra que eles estavam enfrentando não só sofrimentos ligados ao Evangelho, à pregação do Evangelho, ligados ao cristianismo, mas eles enfrentavam também vários tipos de sofrimentos, vários tipos de aflições. Tiago falou sobre isso no capítulo 1. Ele disse: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, ou variadas provações, vários tipos de dificuldades. Tiago disse também no capítulo 2 que eles estavam possivelmente enfrentando processos jurídicos, estavam sendo processados. Ele falou no capítulo 2, verso 6: vocês estão menosprezando o pobre, mas não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam aos tribunais? Então tinha muito crente com processo por causa dos ricos que estavam enfrentando eles. Também eles enfrentavam problemas econômicos. No capítulo 5 mesmo, Tiago falou que o salário dos trabalhadores estavam sendo retidos pelos donos da seara. Então eles tinham vários problemas. Tiago pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Alguém na igreja aqui hoje está passando algum tipo de dificuldade? Um autor, ele disse: as aflições que Tiago menciona aqui, os sofrimentos que ele tem em mente, podem incluir sofrimentos e aflições físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Podem incluir doenças ou desânimo, dúvidas ou ansiedades, dificuldades financeiras ou problemas de relacionamento. Em resumo, as aflições incluem qualquer coisa que cause tristeza ou tribulação. Sim, irmãos, os crentes naquela época enfrentavam grandes dificuldades e grandes sofrimentos. Mas e nós? E você? Que tipo de sofrimento tem ocupado a sua mente nessas últimas semanas? Que aflições estão tirando a sua paz? Que lutas você tem suportado? Talvez, à semelhança dos leitores de Tiago, você está com problemas no trabalho. Talvez estão perseguindo você porque você é um crente fiel. Talvez estão invejando a sua dedicação. Quem sabe a dificuldade é o salário. Você trabalha demais e ganha de menos. Pode ser que o seu problema, a sua aflição está relacionada à ansiedade. Ansiedade relacionada ao futuro. O que vai ser dos meus filhos neste mundo tenebroso? O que será dos meus netos? Ansiedades relacionadas às finanças. Como que eu vou quitar o financiamento do carro? Como que eu vou quitar o financiamento da casa?
ansiedades relacionadas ao futuro da igreja, o que vai ser da nossa pequena igreja, o que Deus fará de nós. Talvez as suas aflições estão no nível físico ou emocional. São sofrimentos causados por causa da doença. A idade chega e talvez isso cause em você uma aflição. Será que eu tenho que fazer mais uma cirurgia? Será que eu tenho coragem de encarar essa cirurgia ou eu vou levar essa dor até o fim da vida? Os remédios não estão mais fazendo efeito, as dores continuam, as dores aumentam. Isso causa em você aflições. Eu não posso mais andar como eu andava, não posso mais cantar como eu cantava, eu não posso mais cultuar a Deus como eu cultuava, eu não aguento mais. Talvez seja um desânimo não físico, mas um desânimo espiritual. Está beirando a depressão, poderíamos dizer, né? Eu acho que a depressão existe, mas às vezes a gente coloca tudo na conta da depressão, né? Tem tristeza profunda, tem a depressão também, de verdade. Talvez o seu desânimo está neste nível, beirando uma depressão. Que tipo de sofrimentos você tem passado? Mas Tiago não está só se importando aqui em identificar que os crentes sofrem. Nós já sabemos disso. Tiago está ansiando por ensinar a maneira correta e adequada, a maneira bíblica de lidar com essas aflições, com esses sofrimentos. Então, como você reage diante das suas ansiedades? Como você deve reagir diante dos seus sofrimentos? Sejam dores físicas, sejam dores emocionais, sejam problemas financeiros. Como você deve reagir diante do sofrimento e da aflição? Tiago diz que quem sofre deve orar. A maneira adequada de responder ao sofrimento é a oração. A Bíblia nos insta, irmãos, a lidar com os variados sofrimentos através dessa ferramenta prática e simples, oração. É evidente, irmãos, que muitas vezes nós lidamos com a dor e o sofrimento de forma inadequada. Muitas pessoas que sofrem buscam refúgio, sabe onde? No pecado, para aliviar as suas aflições. Se entregam ao sexo desregrado, como uma forma de satisfação, como uma forma de prazer. Talvez buscam na pornografia aquilo que lhe dá alívio. Estão sob pressão. E como que você se livra da pressão? Com um escape, abrindo uma válvula. Então eu vou para o sexo desregrado, eu vou para a pornografia. Algumas pessoas acham na bebida a solução para os seus problemas. Parece que tem até uma música, né, que diz: vou beber para esquecer meus problemas. Não esquece, não. Não esquece. As dores físicas ou as dores emocionais continuam quando você se recuperar da embriaguez. Às vezes os crentes e as pessoas acham na fofoca, na calúnia, na mentira, o remédio para curar os seus sofrimentos. Tiago já falou sobre isso nesse mesmo capítulo. Ele disse que quando as pessoas sofrem, muitas vezes elas têm a mania de se queixar uns dos outros, ou mesmo até julgar uns aos outros. Olha o que ele disse no verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Quando você passa por um problema, a tendência é o quê? Apontar para outra pessoa e dizer: não é culpa dele ou culpa dela. Então você passa a se queixar, porque ela é assim, porque ela faz isso, porque ele faz dessa maneira, ela fala assim, porque ele... Então você começa a se queixar, ou a julgar. Verso 12, Tiago diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Senhor Deus, se o Senhor me livrar deste problema, então não são maneiras adequadas de lidar com o sofrimento. Há pessoas, irmãos,
que diante da dor optam por buscar auxílio nas falsas religiões, nos falsos deuses. Religiões que enfatizam a experiência, que prometem alívio para todo e qualquer problema de forma fácil. A questão está aqui, nós queremos alívio da dor de forma fácil. Olha, tem um tratamento para você seguir aqui, depois de 2 anos vai estar tudo resolvido. Não tem uma injeção não? Tem injeção que resolve logo agora? Que aí toma a injeção e já acabou de vez, né? A gente quer uma solução rápido para a nossa dor. Então a gente vai ler um livro de autoajuda, 5 passos para acabar com o seu sofrimento. Se você um dia ler um livro de 5 passos para acabar com a dor e funcionar, pode dar para mim que eu vou também ler. Vem aqui, nós vamos colocar a mão na sua cabeça e depois que eu orar, vai estar tudo resolvido. Tiago não indica para nós, irmãos, uma solução fácil. Lidar com a dor não requer uma solução fácil. Tiago, no seu ensino, mostra que a oração é a comunhão com Deus. É esta maneira que os que estão sofrendo lidam com a dor. Tiago não está dando uma opção. Olha, quando você estiver sofrendo, você pode fazer isso ou isso. Está com dor? Pode tomar um chá de agrião, um chá de guaco, um chá de limão com mel, pode comer. Tem opções, né? Não, tem uma opção só, uma escolha. Tiago está dando uma ordem, é um imperativo, irmãos, é um imperativo. Tiago está dizendo, você não pode escolher, você precisa fazer, você deve fazer isso, você deve reagir desta maneira. Você está sofrendo? Se você ainda não começou a orar, comece agora. Você está aflito? Continue orando. Persevere em oração. E é interessante que Tiago usa aqui a palavra mais genérica, aquela palavra mais ampla para descrever a oração. A gente poderia falar sobre intercessão, sobre súplica, sobre gratidão, mas Tiago escolhe a palavra genérica, a palavra que engloba todos os tipos de orações. Ele fala sobre oração, ou seja, diante do sofrimento, nós temos que simplesmente falar com Deus. Nós temos que falar com o Senhor. E são muitas, irmãos, as passagens bíblicas que tanto nos estimulam quanto nos exortam a orar em meio às aflições. Aqui mesmo, em Tiago, capítulo 5, Tiago fala daqueles trabalhadores que estavam tendo seus salários retidos, trabalhavam o dia inteiro e não recebiam nada. Tiago diz que Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos, estava ouvindo as orações deles. Ele diz lá, os clamores dos ceifeiros, Tiago 5,4, penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. O livro dos Salmos, existem inúmeras menções de orações em meio ao sofrimento. Salmo 18, verso 6, o salmista diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou os ouvidos. Salmo 50, Deus falando, Deus diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 91, verso 15, Deus falando novamente, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 116, verso 1 diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Verso 13 ele diz, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Já enfrentou uma tribulação dessa, que você poderia classificar como uma angústia infernal? O Salmo continua dizendo, eu caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma.
compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Salmo 118, verso 5, o salmista diz: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Salmo 142, o salmista diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Jeremias, no livro das Lamentações, disse: da profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas os ouvidos aos meus lamentos e ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste: não temas. Paulo e Silas, em meio à prisão, estavam fazendo o quê? Cantando e orando. Atos 16, 24 e 25. Paulo, com o seu espinho na carne, descrito em 2 Coríntios capítulo 12, disse que 3 vezes orou ao Senhor e Deus simplesmente respondeu para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, não é só o livro de Tiago, neste pequeno verso, que nos impele a orar em meio ao sofrimento. A Bíblia como um todo mostra para nós que a oração é a maneira correta de lidar com a angústia. A oração é a maneira correta de lidar com os sofrimentos. Mas que tipo de oração nós faremos então? Que tipo de oração Tiago está ordenando para que os crentes façam em meio às aflições? Seria uma súplica por livramento de Deus? Seria um pedido por socorro? Deus, por favor, tira milagrosamente as minhas dores. Deus, resolve o problema no meu casamento, me livra. Senhor, resolve o problema financeiro que eu tenho. Faz um pix para mim, né? Irmãos, o que nós devemos fazer? Que tipo de oração nós devemos fazer diante do sofrimento e da aflição? Irmãos, Tiago não é específico, como eu disse. Diante de vários exemplos bíblicos, eu acredito que você poderia orar, sim, para que Deus livre você do sofrimento. Eu acho que essa é uma oração bíblica e possível. Deus, resolve meu problema, tira a minha dor, tira as minhas dificuldades de relacionamento, Senhor, me ajuda, me livra desses infortúnios. É uma oração possível, mas nós precisamos concordar que Deus nem sempre nos livra. A gente clama, a gente ora para que Ele livre e Deus não tira o sofrimento. Esse é um dos motivos que eu acredito que Tiago esteja ordenando aqui, não uma súplica para que Deus tire o problema da sua vida. Eu acredito que Tiago esteja aqui nos incentivando ou nos ordenando a orar a Deus por força espiritual para aguentar a provação em espírito piedoso. Tiago está nos motivando a orar para que Deus nos dê força para suportar as aflições. Ele tem falado sobre isso durante toda a sua carta. No capítulo 1 ele falou: nós devemos ter por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a aprovação da fé a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Tiago está dizendo: olha, você deve se alegrar na tribulação, porque isso vai causar em você perseverança. No capítulo 1, ainda no verso 12, ele diz: feliz é o homem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Depois de aprovado, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui no capítulo 5, no verso 7, no verso 8, Tiago ordena aos crentes que estão sofrendo
diante de patrões que estão retendo o salário, não a ir no sindicato, não a processá-los, mas serem pacientes. Verso 7 diz: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Verso 8. Então, irmãos, Tiago está dizendo aqui que quando nós sofremos, em meio aos sofrimentos, às dores, às aflições, nós devemos clamar: Deus, me ajude a suportar com espírito piedoso. Me ajude a suportar de maneira adequada esta dor e este sofrimento que tem caído sobre mim. A oração, irmãos, em meio ao sofrimento, é um instrumento de Deus para nos aproximar dele e nos beneficiar espiritualmente. Quando oramos, Deus nos abençoa com maturidade espiritual. Como eu disse, eu não sei especificamente que tipo de aflição você tem passado. Eu não sei quais são as suas preocupações, quais são as suas ansiedades. Eu não entendo como essas preocupações, ansiedades, dores e tristezas afetam a sua vida espiritual. Eu não sei o quanto suas dores físicas, suas dores emocionais causam em você um desânimo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: você deve orar. Você precisa se aproximar mais de Deus, e você faz isso através da oração. Não é uma opção, não é apenas uma boa coisa a se fazer. Orar em meio às aflições é uma ordem. Você está sofrendo? Então ore. Tiago mostra nesse verso 13 a primeira circunstância e como nós devemos reagir a ela. Tiago nos ensina que em meio às aflições, em meio aos sofrimentos, nós somos ordenados a orar. Na outra metade do verso 13, Tiago nos ensina a segunda circunstância e o que nós devemos fazer nesta segunda circunstância. Em meio à alegria, em segundo lugar, em meio à alegria nós devemos cantar louvores a Deus. Em meio à alegria nós devemos cantar louvores a Deus. Eu particularmente não consegui identificar um possível motivo pelo qual os membros da igreja de Tiago poderiam estar alegres. Como nós temos visto ao longo desta carta, eles estavam passando por uma par de situações difíceis. Embora a vida seja dolorida, irmãos, e difícil, ainda assim nós conseguimos encontrar motivos para nos alegrar. É por isso que tantas vezes o Novo Testamento nos ordena a alegrar no Senhor. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Romanos 12:12, Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. 1 Tessalonicenses 5:16, regozijai-vos sempre. Estar alegre significa ter ânimo, ter coragem. Foi o que Paulo disse para as pessoas que estavam no barco, no navio, que estavam levando ele para Roma, e quando o navio estava prestes a naufragar, a tempestade estava correndo, eles estavam jogando as coisas para fora, já passaram alguns dias, eles não sabiam, estavam todos sem força, todos apáticos com respeito à própria vida, dizendo: olha, nós não vamos sobreviver. E Paulo disse no verso 22 de Atos 27, agora eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, somente o navio. No verso 25, Paulo disse: senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Talvez você está neste período da sua vida fazendo parte deste grupo, do grupo que está alegre, do grupo que tem bom ânimo. Está tudo bem no seu emprego? Não tem nenhum problema relacionado ao seu patrão, ao seu salário, nenhuma dificuldade de relacionamento com ninguém ali. Talvez a sua vida financeira está estabilizada, não tem nenhuma dificuldade, você tem dinheiro na conta, a poupança está lá, está sossegada, investindo no tesouro direto e por aí vai, ó. Talvez você não teme quanto ao futuro,
dos seus filhos. Você sabe que eles estão andando no caminho do Senhor. Eles estão firmes e fiéis, então você não sente um pesar, uma dificuldade com respeito a isso. Se a sua vida está caminhando bem, é pela graça de Deus. Então, o que você deve fazer? Como você deve reagir às alegrias que Deus tem dado a você? Tiago nos ordena cantar. Cantar. Está alguém entre vós alegre? Cante. Cante louvores a Deus. Tiago não está dizendo aqui para a gente cantarolar as músicas enquanto lava a louça. Tiago não está dizendo para você assobiar aquele hino enquanto você caminha até o carro para ir para o trabalho abençoado por Deus. É o que a gente pensa, né? Quando alguém está feliz, ela está caminhando e cantando, né? Assobiando, cantarolando. Tiago está dizendo, irmãos, que nós temos que cantar músicas de louvores a Deus. A palavra usada por Tiago aqui, ela dá origem à palavra salmo. Ele usa o verbo aqui, poderia ser traduzido: está alguém entre vós alegre? Salmodie ao Senhor, ou seja, cantem salmos a Deus. E a música tem um papel importantíssimo no culto cristão. Ela faz parte do louvor a Deus. Efésios capítulo 5, Paulo fala que o crente que é cheio do Espírito Santo, ele vai evidenciar que está cheio do Espírito Santo, sabe como? Cantando louvores a Deus. Ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas sede cheios do Espírito Santo, sede cheios do Espírito. E como você evidencia que está cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. A palavra cognata do verbo cantar louvores aqui, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Cantar louvores a Deus é um resultado daquele crente que está cheio do Espírito Santo. No capítulo 3 de Colossenses, Paulo fala também que cantar louvores a Deus é um resultado da pessoa que está cheia da palavra de Deus. Ele disse, Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Habite a palavra de Cristo abundantemente em vós, então cante com salmos e hinos e cânticos espirituais. O crente canta, o crente louva a Deus através da música, especialmente quando ele está alegre, quando ele está animado. Como eu disse, irmãos, Tiago não está pensando em nós cantarolarmos músicas enquanto caminhamos. Tiago não está falando sobre assobiar os hinos enquanto você está trabalhando. Eu creio que ele está nos exortando os crentes a cantar publicamente, no culto, na reunião da igreja. Como resultado de estar alegres pelas bênçãos de Deus, o crente deve então cantar. Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, ambos os textos estão relacionados ao culto, ou seja, uma reunião onde os crentes estão juntos, cantando. Paulo, quando escreveu 1 Coríntios, tratando sobre o problema do culto cristão, o culto não estava acontecendo de maneira ordinária, de maneira ordeira, e ele fala assim: o que fazer, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, outro doutrina, e este traz revelação, aquele outra língua, outro interpretação. O que estava acontecendo naquele culto? Estavam tocando a música no piano, uma música, outro tocando outra música no órgão, um estava aqui pregando, o outro estava ali falando em línguas, outro estava cantando uma outra música que não era nem a do órgão, nem a música do piano, tudo isso num culto só, na mesma hora. E Paulo diz: não, uma coisa de cada vez, faça-se tudo com decência e ordem, seja tudo feito para edificação. Ou seja, quando eles estavam no culto, deveria ter um elemento. Que elemento era este? Salmo, cantar louvores a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, está feliz ou animado,
você tem obrigação de vir ao culto e cantar com entusiasmo e alegria. Você tem o dever de encher os seus pulmões de ar, empostar a sua voz, abrir a bocarra de leão e alegremente cantar louvores em gratidão ao seu Deus. A maneira como Tiago ordena os crentes alegres que cantem, sugere que aqueles que estão alegres, mas não cantam, comecem a cantar. Aqueles que estão alegres e já cantam, continuem louvando a Deus com salmos. Não importa se você é músico profissional ou amador. Não importa se você é soprano, contralto, tenor, barítono ou baixo. Você está alegre? Cante. Cante. Cante com alegria. Que circunstâncias você está enfrentando? Quais são as emoções que estão correndo no seu coração neste exato momento? Tiago nos exorta a reagir de maneira adequada aos diversos tipos de circunstâncias que passamos. A verdade que ele nos ensina é que devemos reagir de forma adequada às circunstâncias da vida. Você está sofrendo? Passe a orar. Você está alegre? Comece a cantar. Comece a louvar a Deus. Eu sinto, irmãos, que muitas vezes as nossas reações estão totalmente erradas diante das alegrias ou dos sofrimentos que enfrentamos. Quando estamos alegres, às vezes nós preferimos sair para comemorar com os amigos, com a família, ao invés de vir para o culto louvar a Deus. Quando estamos tristes, nós optamos por ficar em casa, trancados no quarto. Nós evitamos a todo custo a companhia de outros. Nós não frequentamos os cultos de oração para clamarmos a Deus junto com os nossos irmãos pelos nossos sofrimentos. Cuidado! A Bíblia nos ordena a reagir de maneira adequada. E quando ela ordena algo e nós não fazemos, nós estamos desobedecendo, nós estamos pecando. Eu sei, irmãos, eu entendo plenamente que muitas vezes, quando estamos alegres, a gente não quer cantar. A maioria das vezes, quando nós estamos tristes, a gente não quer orar. A gente nem consegue. E é por isso que Deus derrama sobre nós a sua graça. Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele nos firma. Mesmo quando nós estamos falhando em nossas obrigações e responsabilidades. Nós não precisamos nos sentir lixos caso não estejamos cantando como deveríamos. Nós não precisamos nos sentir os piores dos pecadores, os mais sujos, porque nós não conseguimos orar quando estamos vivendo em meio a grande dor. Mas o que nós precisamos fazer é nos apegar a Jesus. E Deus, Ele concederá força. Deus dará graça para você suportar as dores. Deus dará graça para você louvá-lo durante as suas alegrias. Foi o que Paulo obteve em meio ao seu sofrimento. Quando ele recebeu aquele espinho na carne, aquela dor, aquela aflição, ele orou a Deus 3 vezes e Deus não retirou o espinho. Mas sabe o que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é suficiente para você na sua vida. Amém?